Fala galera, estamos com mais um Hacknidade Viajando, só que hoje o programa é um pouquinho diferente. A gente trouxe aqui um advogado, isso aí. famoso padrinho, William Pimentel, Isso aí, mano. criminalista de carreira, trabalha com penal econômico e vai trazer algumas dicas aqui pra gente, pra galera que trabalha com digital, o que pode e o que não pode fazer, porque na boa mesmo ninguém quer ser preso porque cometeu um crime que não sabia que existia, né? É lógico. Pô, cara. tu imagina, tu acha que tu tá ganhando dinheiro licitamente, aí faz propaganda, conta pra mãe, pro pai, pros amigos, e de repente tu tá preso do nada. Cara, eu acho que o maior problema hoje que trabalha no digital, primeiro, é revolta contra o Estado, que quer dar uma de outsider total. Não, eu quero fazer mesmo, que se foda o Estado, sabe? Tem isso. E começa e acha muito lindo ficar pegando conta laranja, sabe? Aí quando você vai ver na realidade, quando a polícia pega isso e joga no papel, dá uma pica tão grande, já que a gente pode falar abertamente, dá uma pica tão grande que uma coisa que era só pra ser um estelionatinho, daqui a pouco vira um Megazord do mal, cara, que é uma organização criminosa, lavagem de dinheiro, crime tributário, e pra gente tirar essa pessoa de uma situação dessa, meu Deus do céu, nem com reza, filho. Né, ainda mais quando o Ministério Público quer comer, né? Quer pegar, né? Às vezes não é nem o Ministério Público, começa com a polícia. E muitos casos que tá vindo pra gente desde o final do ano passado é baseado em denúncia anônima. Então você pensa, o maluco vai na denúncia anônima e fala assim, olha, fulano tá rodando uma página clone. E já joga direto na Polícia Federal, com suspeita de doação, por exemplo, que todo mundo odeia isso. A polícia vai, pá, pá, pá. Ela vai até o limite que ela não precisa de mandado judicial. Aí quando precisa de mandado judicial, já está com uma investigação tão robusta que o que ela pedir, a juíza dá. Aí vai ver, poxa, não tem bens da União. Aí já manda direto para estadual, mas já com a cartilha pronta. Para a gente tirar, poxa, não teve estelionato, não teve vítima, foi um caso meu da semana passada. Ah, mas teve pluralidade de pessoas que participaram da associação criminosa, continua. Então, uma situação que o pessoal pensa, o 7 não dá nada. Não dá nada, mas é igual o mosquito da dengue, entendeu? O mosquito em si não tem nada, mas o que ele carrega dentro dele é que traz a doença. Então, o 7 geralmente traz organização, associação, um monte de coisa. Um 7, que é isso? É um 7-1, pô. Um 7-1? Um 7-1. Então, com a galera que faz estelionato, você diz, né? Porque, por exemplo, eu conheço gente que faz dropshipping que já teve ação criminal contra. Dropship é uma coisa, drop sem chip é outra, né? É, com certeza. O sem chip. Mas eu vejo assim, por exemplo, concorrente, faz denúncia. Isso. Aí até provar que Lé não é CRE, o cara já... Como é que o cara faz pra se blindar? Pô, básico do básico, assim, pra mostrar que realmente tá tentando entregar as coisas. Pô, bater uma investigação grande, não, cara, olha aqui, ó. Eu entrego A, eu entrego B, eu tô tentando, às vezes dá problema mesmo, Isso. porque é do comércio. Mas, poxa, é tudo lícito, eu tô tentando entregar, né? Como é que funciona? É muito simples. Se a pessoa quer vir pelo lado luminoso da força, tem um CNPJ aberto, entendeu? E-commerce, bonitinho, já era, tá aqui minhas notinhas fiscais, isso aqui foi só um problema de consumidor. Agora, se o camarada já vai pro lado obscuro da força, ele geralmente não tem um CNPJ, é um CNPJ de fachada, ele não usa, ele usa uma empresa laranja que não está no nome dele, uma empresa fantasma também, e vai um monte de reclamação no Reclame Aqui. Então, muitas vezes, uma investigação assim, ela começa com vários consumidores no Reclame Aqui e uma denúncia anônima para a polícia. Entendeu? Entendi. Então, a galera que tá fazendo certo, mas tá com medo de dar problema, não ter denúncias no Reclame Aqui. Mas esse é o começo, porque a polícia começa a pesquisar em fontes abertas. Aonde que essa pessoa está tendo problema? Tem CNPJ, não tem CNPJ? E monta um dossiê tranquilo. Então, no caso da pessoa que roda drop sem chip, a investigação, eu sempre falo pro pessoal, pra turma do mal, que eu chamo eles no Instagram, né? Máquina do mal? Turma do mal. Turma do mal. Eu sempre falo pra turma do mal o seguinte, mano, a investigação vai começar de duas formas, ou financeira ou telemática. O que é telemática? Quebra do sigilo dos seus dados de internet, IP, aí a polícia vai até descobrir quem que é o provedor. Poxa, se eu ter só um VPN ajuda? Não, porque dá para fazer engenharia reversa em cima disso. Poxa, eu uso um gateway de pagamento. Sinto muito e faz o L, irmão, porque o gateway vai te entregar. Isso ocorre. Recebeu notificação, né? Já era, filho, o gateway. Sabe, o que tá tendo de gateway caindo? E é interessante que desde o ano passado eu tenho percebido que muitos gateways são coniventes com a lavagem de dinheiro. Então a polícia já sabe, poxa, está tendo muita reclamação de estelionato deste gateway. Então eu não vou pegar da pessoa individual. Por que a gente já não quebra o sigilo do CNPJ do gateway?
Aí pega todo mundo que faz a operação ali. Aí Mesmo quem tá certo. Mesmo quem tá certo. Aí até falar Que Lé não é CRE, né? que focinho de porco não é tomada, já vai todo mundo ali ser chamado e já vira um inquérito de 1.500 páginas. Entendeu? Cacete, aí é um problema, né? Aí já é um problemaço, porque a gente tá falando de CNPJ, né? E se o cara tá certo? Ele entrega a documentação e mostra que tá certo. Aí ele fica como testemunha do fato. Mas ele consegue acabar rápido com esse Consegue. inquérito? A gente tá com... Eu peguei um caso muito parecido com isso. Foi um assalto de 20 milhões. Um ataque cibernético da China no Gateway. Repartiu para 7 CNPJs. Um desses CNPJs estava mandando dinheiro pro terrorismo, cara. Era. Aí outros assim mandando para Arábia Saudita, Paquistão, eu li o processo inteiro. E um era chinês. Aí desse chinês a polícia focou só no chinês, aí viu que ele tinha uma bet, aí essa bet também já entrou na lavagem de dinheiro, aí foi investigando a bet, chegou no meu cliente. Eu cheguei no cliente e falei, o que aconteceu? Eu falei, William, não foi nada disso, não tem nada a ver. Me dá todos os seus extratos, fala a verdade. Aí eu analisei tudo, realmente ele não tinha. Fui acompanhar ele na polícia de investigado, ele saiu para mero declarante. Então, se você tem todo certinho, consegue demonstrar que você não tinha vínculo com aquele tipo de crime, é claro, vem toda uma habilidade de advogado que já está nessa área. Aí fica mais simples no nosso caso. Agora, se é uma pessoa que já está metendo logo uma pirâmide financeira, meu filho, é melhor procurar uma igreja, um terreiro, alguma coisa, porque vai vir bomba. Vai vir bomba. Vai vir bomba, filho. A polícia tá muito boa agora, né? Né? Estão aprendendo, né, cara? A gente teve muita questão de lavar dinheiro aí nos últimos anos, eu tenho visto. Pô, todo mundo parece que quis cometer esse crime. E é muito dinheiro. Você pega aí, pô, tem investigação contra a PetroGold, tem investigação contra a galera que faz negócio de construção civil, negócio de gateway de pagamento. Pô, caraca, virou o golpe do momento, né? Pessoal falando que vende placa solar. Isso. Poxa, e aí agora a polícia pegou, né, cara? Entendeu? Uma hora pega. Uma hora pega. Porque se você parar pra pensar assim, cara, o negócio de e-commerce era mais época da pandemia, então o pessoal usava bastante ainda o Mercado Pago, sabe, essas coisas. Só que os caras têm um compliance muito forte. Tem um compliance, tem assim, o Know Your Client. Você tem que saber o que é seu cliente. Aí você percebe que o cliente ele já está numa lista negra, que ele já é suspeito. Então é onde começa esses gateways paralelos, sabe? Aí dos gateways paralelos, a pessoa roda golpe no gateway. Aí vai, estoura, pá, até que o gateway trava. Então, o que eu percebo, já vou falar assim, já é a terceira geração de gateways, que os próprios cybercriminosos estão montando os seus próprios gateways para que eles rodem os seus próprios golpes, para que eles não tenham receio de travar. Porque o único problema deles agora são as adquirentes. Aí a adquirente, aí eles negociam com a adquirente, não sei, ou conseguem demonstrar que tudo aquilo era infoproduto. Então eles estão procurando fazer isso, fechar o próprio ecossistema deles para continuar rodando. É o que eu tenho percebido com a galera errada. Do final de 24 para cá. Mas e a galera que tá certa? Que acaba se prejudicando com isso? Que é a galera que a gente realmente conhece, é a galera que a gente quer perto. E essa galera eu tenho visto que tá se machucando com isso, né? Porque até provar que, como você falou, focinho de porco na tomada, né? Isso. Você tem que entrar numa investigação policial, às vezes é uma operação grande, o cara perde um dinheiro absurdo com tudo. Pô, fica com medo, porque às vezes muita gente desse digital é jovem, né? É novo. Demais, cara. E fica preocupado, né? Cara, será que eu vou ser preso por uma coisa que eu tava fazendo que eu achava que estava certa? Entendeu? Essa galera que a gente quer falar com... Como é que essa galera consegue guardar provas de que tá certa? Ela grava ali um produto, ela guarda os e-mails... Assim, se tivesse dar 3 dicas para esse pessoal. Certo. Quais 3 dicas você daria? As 3 dicas é abrir um CNPJ específico para o infoproduto que você quer lidar. Beleza. Segunda dica, entregue. Entendeu? Por favor. Se tiver problema, e justifique. Dentro dos 7 dias, o consumidor ele pode requerer a devolução, devolva. Né? E dentro ainda da segunda dica procure resolver tudo amigavelmente. E se for produto digital? Por exemplo, um infoproduto, um curso. Geralmente, infoproduto. Aí só a terceira dica também, né? Para concluir. Pô, tive meu saque travado. Procura conversar primeiro com o gerente, tudo extrajudicial. Caso o seu saque foi travado, você tem como comprovar que aquilo foi legítimo, foi uma venda legítima, um saldo legítimo, aí a gente entra com uma ação judicial. Ok, é mais tranquilo do que a pessoa que roda
o black mesmo pesado. Calma né? aí, me explica uma coisa. Você falou que é interessante para a pessoa que teve. Que às vezes pedem chargeback, né? Você está falando do Isso. chargeback, pelo Sim. que eu entendi. Então, alguém fez chargeback, você entra com um processo contra o banco sobre esse chargeback para gerar prova? Não, entra com gateway. No Com gateway. gateway. O gerente do gateway, que geralmente tem um gerente, né, que faz a comunicação com o cliente. Porque eu Ou, tenho visto a galera manda e-mail só, falando, ó, teve chargeback. ó, por favor, Sem gerente, sem nada. devolve. Aí geralmente devolve, geralmente resolve no WhatsApp, beleza, resolveu. Não resolveu, aí a gente já começa a falar do judicial. Porque Entendi. se não tem essa fase preliminar, a pessoa quando vai entrar com a ação, a gente tem que colocar ali antes do mérito. Ah, quer ou não quer audiência de conciliação? Porque senão o juiz força. Entendi. Então começou só para. Porque a galera é leiga, tá? Aham. Então tá tomando chargeback para isso não virar um processo criminal de uma coisa que você tá certo. Sim. Faz um processo contra esse gateway que tá te dando chargeback. Isso. Ou fala, ó, Beleza. tenta resolver primeiro na boa, sem processo. Não Beleza. conseguiu, todos os e-mails, todas as conversas são provas já. Que você tentou, mas não conseguiu, aí você vai primeiro processo civil. E a Entendi. depender, faz um boletim de ocorrência. Então, antes de contratar o criminalista, para você empoderar o criminalista na hora que tiver o problema, Isso. faz a parte civil, apresenta processo contra esse cara que está fazendo chargeback, que às vezes realmente é Sim. um fraudador, né? Sim. É um cara que faz isso constantemente. A gente sabe que às vezes a plataforma de gateway não pega e depois joga o risco de volta para o dono do Isso. produto, né? Isso mesmo. E aí você processou o gateway, porque depois chega a investigação criminal e fala, pô, Godfather, padrinho, você tá aqui, ó, vou te processar. Ele vira, não, calma aí. Tem esse documento aqui, eu processei o gateway, eu estava tentando entregar, fiz a justificativa, Isso. a minha renda estava sendo declarada, Não é uma questão de estelionato, nem de apropriação. Eu procurei tem dar outras esse- vendas que estão sendo entregues, Exatamente. entendi. Estou com problema com esse gateway mesmo, ele que está travando o meu saque. Aí muitas vezes o gateway fala, poxa, mas é adquirente. Aí, meu amigo, aí é o gateway com adquirente que se vire. Entendi. A Então não ideia precisa é nem tirar- botar o adquirente no processo. Ainda não, Não, ainda só o não. gateway mesmo. Só o Pau, gateway. beleza, entendi. Entendeu? Que é ele que está Então a galera com o Mercado Pago que está dando problema, processo Mercado Pago. Exatamente, processo Entendi. de mercado pago. Pô, legal, hein? Galera, então, os Já advogados comem, Já vê, tem filhos, É tem lógico. que pagar o leite das crianças, por favor, processe o gateway. vê quem é o gateway, quem é adquirente, mas procura primeiro falar com o gateway não resolveu, aí mete o gateway e adquirente no pau, filho. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí você pede a devolução do saque, travado, mais uma indenizatória. Mas só para entender, isso é problema do advogado, né? A única coisa que o cliente tem que saber é que ele tem que procurar quando tiver já o problema. Isso. Ou Então, então deu o problema preventivo, né? O preventivo, assim, doutor, o que eu faço? Beleza. Eu tô pensando que eu vou ter esse problema, o que eu faço? Aí a gente pega, faz uma consulta jurídica, já deixa alinhado. Tanto a pessoa do white quanto do black. Já deixa alinhado, olha, você pode ter aquele problema. Beleza, então se acontecer eu te chamo. Então a gente meio que já fica sob aviso, Entendi. entendeu? Entendi. Então eu prefiro agir dessa forma. Eu costumo falar assim para meus clientes que eu tenho que ser o primeiro contato, mas o contato mais desnecessário. Desnecessário por quê? Porque eu sou criminalista. Ah, Eu não quero que a pessoa fique toda hora me ligando. Ah, mas isso, mas é aquilo. Não, eu tenho que ser desnecessário. Mas se ocorrer alguma coisa, você sabe que pode correr para mim. Eu vou Entendi. eu paro o tempo e espaço para falar com você. Porque eu sei onde isso vai dar, mas você na sua ansiedade, você não sabe. não sabe, né? Todo mundo tem medo de ser preso, né? Então, caraca, vou ser preso, vou ser preso. Entendeu? Então, assim, aí, poxa, se a gente pega Brasil, mais de 1 milhão de advogados, então é melhor que, poxa, eu ficaria muito honrado com sua confiança. Então, poxa, eu posso contar com ele. Sabe? Hoje em dia eu falo que você parece no ralo com uma nota de 10, vem 3 advogados ali. Consulta, toda consulta aqui. E vem o quarto tentando pegar, entendeu? Puxar o pé dos outros. É assim que funciona. É muita gente, né, cara? Muito advogado. Cara, agora, pô, você falou, pô, puta consultoria de criminal aqui, tá falando boas ideias, tá falando coisa legal pro pessoal que trabalha no digital mesmo. Quais são os negócios digitais que hoje dão mais problema que você vê? Pessoal certo, tá? Esquece a galera que é do time da Força Negra. Certo. Tá a galera que trabalha na luz mesmo. Só que Certo. são negócios que, como são novos, às vezes o Ministério Público ainda não entende, o delegado não entende, o policial não entende e acham que são criminosos. Como é que você lida com essa galera? O que é essa galera? Quais são os caras que são essa galera?
sabe, do digital, falando digital de forma ampla, não for de e-commerce, mas sabe o que eu vejo que geralmente dá bastante problema? Nicho hot, cara. Nicho hot? Nicho hot. Sabe por quê? Por mais que a relação sua com a modelo seja de consentimento, não deixa de ser um material sensível. Se você não tem um contrato de cessão e licença para usar a imagem dela, daquelas condições onde será divulgada, a modelo ela está sujeita à pirataria do conteúdo dela, que ela faz para você, entendeu? Você não dá essa proteção. E também você está sujeito, eu acho que ao 218C do Código Penal. 200 o quê? Qual é, que é isso? 218C, que é divulgação sem consentimento da pessoa de conteúdo de pornografia ou erótico. Então tu tá falando do consumidor, você não tá falando nem do intermediário. Não, o consumidor é uma coisa. Eu tô falando de quem está jogando isso no ar. Então, geralmente, tem agências de modelos de privacy, OnlyFans, essas coisas, que não faz contrato com a modelo e fica ao Deus dará. Enquanto estiver ganhando, tá todo mundo feliz. Ah, deixei de ganhar e vem a modelo e fala, puta, eu não tenho nenhuma relação jurídica com ele, quero tudo. Senão eu vou te processar criminalmente. Então eu vejo que a irregularidade na relação entre agência e modelo, hoje eu tenho visto um grande problema nisso. Porque a gente está falando também muitas vezes que a outra parte, a modelo, é mulher. Então se ela falar que está sendo divulgado as imagens dela, meu amigo, quem está divulgando é só quebrar o IP de todo mundo, no caso do intermediário, o consumidor nem tanto, o consumidor final. Mas do intermediário que está fazendo isso é pirataria 218. Eita, Então, é o que eu falo. Reclusão direto, né? É porque. Não, reclusão não chega a dar, a não ser que seja de uma forma mais empresarial e coloque uma associação criminosa, mas dá uma bela dor de cabeça, por conta que você não regularizou uma questão empresarial com a modelo. Entendi. O vulgo sai mais barato resolver antes, galera. Faça o seu contrato. Entendeu? Então o pessoal vem. E outra coisa que dá muito problema, cópia agressiva. No nicho agressivo? No nicho hot, cópia agressiva. Poxa, teve um caso meu que eu quase sentei e chorei com o cliente, que eu falei, ele pensou que fosse o não entregável. Ele fez uma cópia agressiva de nicho hot. O que é a cópia agressiva? Desculpa. É falar que ele tem conteúdo pedopornográfico, um exemplo. E ele não tinha. E o pessoal comprou, achando que ele tinha. Então ele enganava quem estava atrás. E jogou isso num gateway de pagamento. O gateway pegou, travou a conta dele, ele achou que era por conta que ele não entregava. Eu falei, não, irmão, deixa eu ver sua copy. Aí a copy dele tava assim, vazadinhas dark web, pirulito, que pirulito é também significado para falar que você tem esse tipo de conteúdo, unicórnio, borboletinha. Então quem consome essa maldição aí já sabe que esse é o código. Aí vai lá, clica, faz o pagamento e não recebe. Aí o Gateway falou assim, você está usando a minha plataforma para comercializar este conteúdo? Não quero. O quê? Você tem 7 dias para se justificar. Nossa senhora. Mas ele falou assim, William, mas eu não entregava, graças a Deus você não entregava, filho, isso não ia ser crime federal. Eu falei isso para ele. Graças a Deus, graças a Deus. Então é o seguinte, vamos ver como que eu vou falar isso pro Gateway, aonde que você se posiciona disso, que você não fazia isso, ele realmente não fazia. Mas ele pegou uma copy que estava dando dinheiro, agressiva, jogou lá. Então o nicho hot, ele te dá essas, vou dizer assim, ele consegue te levar lá pro submundo do inferno, entendeu? E saindo dessa parte aí de conteúdo adulto, qual é o business que mais dá problema no digital? O business que eu tenho visto, bet. Bet? Mas Bet é o cara que ele tá divulgando ou o cara que é o dono da Bet? Todo o ecossistema. Todo o ecossistema. Porque você, o influencer, ele é a porta de entrada para o consumidor. Tá. Ele é a porta de entrada. Vem aqui, use, vai, sei lá, joga na plataforma e use meu cupom Hackernidade10. Entendeu? Aí joga lá. O Hackernidade10 é vinculado a uma pessoa. Então sabe que toda pessoa que jogou dinheiro usando o seu cupom do Hackernidade10, uma comissão vai para o influencer, uma comissão vai para o gerente, uma comissão vai para quem tem a ponta final. Então o bet, a gente só vê a superfície, quem está divulgando.
Quem tá por detrás, a gente não vê. A gente não vê. Geralmente o servidor não tá nem aqui. E se não tá nem aqui, é causa até de aumento de pena de estelionato, filho. Que isso? Dá uma pique imensa. Mas, assim, perdão, sou um leigo na área. Isso não seria a questão de propaganda? Pô? A gente teve um problema na década de 90, quando tinha aquela novela de o Rock Santeiro, o pessoal começou a comprar negócio de boi. Você lembra disso? Isso ficou famoso, esse caso. O pessoal não compra boi, investe em boi, você comprava cotas do boi. Aí descobriram que era uma puta de uma fraude. Só que isso aí é no Globo, isso. A Globo divulgava. Não só do boi, mas também tinha do avestruz. Da avestruz. Lembra? Da avestruz. Dos anos 90. Mas a Globo, ela nunca foi processada por isso, porque ela era uma propaganda. Aí vem a questão assim, você sabia que isso daí era uma fraude ou não foi? Aí já é matéria de defesa. Entendi. Então, provavelmente processaram a Globo, mas a Globo saiu porque ela provou que ela não sabia. Como que era esse tipo de crime nos anos 90? Era uma outra lei, eu acho que a lei de lavagem. Nem tinha organização, a lei de organização. Hoje em dia, não. Hoje em dia ela responderia. Ela possivelmente, tá? Caramba. Então vamos pensar assim, um influencer, que ele foi contratado para a plataforma, sei lá, que é borboletinha branca, sei lá. Sim. Joga aqui, nova plataforma borboletinha branca, papapá. Você sabe que essa plataforma não é regulamentada? Poxa, eu não sabia, os caras falaram que sim. Você tem contrato com eles? Tem, tava falando que era tudo regulamentado. Aí vem a boa-fé do influencer, aí é onde ele sai fora. Então tem que ter ali bonitinho, falando que eles têm ciência de que o negócio é lícito, patatá, entende? Isso, senão você tá fazendo parte de uma pirâmide financeira. Entendeu? Pô, basicamente os setores que investigam estão jogando para a população Isso. o dever de fiscalizar. É isso que você está me falando. É, porque agora com a lei das bets, a pessoa que vai falar assim, olha, vem nessa plataforma, tem que ter todo um anúncio regulamentado. Uhum. Ah, é só para maior de 18 anos, a gente está dentro dos conformes da lei. Quem influencer que divulga e não coloca essas informações, ele está sujeito. Poxa, mas mesmo que o influencer fale, poxa, eu não sabia. Aí é uma pergunta que eu aprendi com um ex-chefe meu, procurador da República. Ah, você não sabia e também nem procurou saber? Então você assumiu o risco. Se você assumiu o risco e teve ganho em cima disso, filho, por mais que você paguei todo o tributo, pagar tributo não é imunidade para fazer crime. Entendeu? Então a gente já começa daí. Então, infelizmente, dentro do grau de responsabilidade, você pode responder por algo. Que você foi a porta de entrada. Entendeu? Então, caramba. É legal a gente entender isso. Que a parte, então, do contrato, pô, você que é influencer, tá fechando negócio que, para você não ficar com a responsabilidade de ter que estudar o negócio do cara, em casos que não são tão claros como a Bet, por exemplo, fale de outras coisas, venda de algum produto, de dropshipping, que você não sabe se o cara tá entregando produto mesmo ou não, porque, pô, senão você tem que olhar, reclamar aqui, fazer uma investigação, tenha no seu contrato algo relacionado a, não, eu estou cumprindo todas as legislações e você está vendendo algo lícito. Perfeitamente. Porque na hora que você assinou, bonitinho lá você tem um documento para se tiver uma investigação criminal, você não ter problema. Pô, legal. Eu fui contratado só para mera divulgação do marketing. Mera divulgação do marketing. Contratou geralmente não o CPF, mas contratou a empresa do influencer que é baseada no marketing. Perfeito. Beleza. Você já me ajudou pra caramba. CPF ou CNPJ? É melhor o CPF, ele abriu um melhor CNPJ. Ele abria aí um CNPJ de marketing e eventos, aí bota o KNAI certinho lá, maravilha. O Por quê? Por que melhor CNPJ? O CNPJ por conta da tributação, né? Ah, tá, entendi. Lógico, Pô, né? achei que o papo tava só criminal aqui. Eu achei, não, porra. Não, tributação. Será que é pior? Não, porque aí o Bet vem, contrata a empresa desse influencer, paga para o CNPJ, é recolhido o tributo do CNPJ do influencer, da empresa de marketing dele, enfim, do que for. E aí ele, poxa, então eu tenho um contrato com aquele Bet, tenho que fazer tantas publicações, assim, bonitinho, assim, assado. Ok, tudo regulamentado, você tá lindo, tá liso. Mesmo que seja personalíssimo, mesmo que seja, por exemplo, tô contratando o Thiago vai lá para falar de Tadala Fila. Pô, tô contratando o Thiago.
eu posso contratar a empresa do Thiago e obrigar que seja o Thiago falando? Pode. Entendi, não tem que ser CPF. Não. Então, galera que anuncia a Tadalafila, você pode Pode. anunciar, você anunciar e ser pela sua empresa, não tem problema. Entendi. Contratou, entendi. porque vai que sua empresa agencia outros influencers que não tem empresa. Aí você vai receber o contrato pela sua empresa, aí só distribui o lucro. Aí uma parte fica com a empresa, com o agenciador, outra você manda pro influencer, entendeu? Entendi. Aí fica, puta, aí tá lindo, cara. Aí tá Entendi. lindo. Agora, direto, vem aqui das mensagens ocultas do Instagram. Olha, nova oportunidade, sou gerente aqui, plataforma nova pagando tanto. Aí os desavisados, que quer dinheiro rápido, aceita, começa a divulgar, começa a receber. Só que é o seguinte, meu amigo, 6 meses a casa caiu, o chinês voltou para Hong Kong e você que vai enfrentar o Dake. Tá feliz? Entendi. Então, por Entendeu? exemplo, se eu sou uma empresa de marketing digital, tem uma galera jovem que, como é serviço e a porta de entrada é tranquila, o pessoal que começa a empreender no digital começa com marketing. A gente teve até um episódio conversando com o Yuri Coveiro, que ele estava falando disso. Pô, se eu fosse empreender agora no digital, eu trabalharia com serviço. Perfeito. Porque a porta de entrada é mais tranquila. Isso. E uma dessas portas é a edição de vídeo, é fazer o conteúdo digital da pessoa, publicar para a pessoa. E dentro desse cenário, às vezes o cara vem e fala, não, eu tenho dropshipping, eu quero contratar a empresa de marketing de vocês, mas eu pago tanto e te dou um percentual do faturamento. Por exemplo, que é comum, né? Joga no contrato. Jogou no contrato. Só que o produto dele era ilegal ou ele não entregava. Aí, Como é que fica a responsabilidade de marketing? Aí vem o que eu falei do compliance para você. Conheça seu cliente. Amigo, que produto é esse? Você entrega mesmo? Porque é o seguinte, é a minha imagem. É a minha imagem que tá indo... Não, sem rosto. O cara não tem rosto. Não, ele tá fazendo então, os anúncios imagina, e tal. Não. Alguém vai ter que mostrar um rosto. Se você for fazer o negócio certo. Como assim? É porque empresa de marketing digital normalmente não mostra rosto. Não, né? alguém vai ter que mostrar um rosto. Alguém vai ter que fazer uma call. Alguém vai ter que fazer o contrato. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, na hora da negociação que você tá falando... você tem que ser mostrar às rosto. claras, né? Pelo amor de Deus. Entendi. Porque a gente tá falando aqui de negócio É jurídico. porque às vezes o cara manda assim, manda propaganda pro Instagram, vi que a sua página é super legal e tal, mas se você tivesse um cara de marketing digital, eu te ajudaria nesse tráfego. Tem gente que anuncia assim, tem gente que procura cliente assim. Beleza, quero te contratar, me manda a minuta do contrato. Geralmente o pessoal manda, geralmente o pessoal marca uma call. Quem é sério. Mas quem é novo às vezes não é sério, porque... Meu amigo, já me segue. Já me segue no Instagram, acompanha e espera minhas caixinhas de pergunta, que eu vou voltar com elas em breve. Entendi. É isso, entendeu? Entendi. Porque assim, a gente... Não dá pra dizer que não sabe, né, Não mano? dá, cara, não Entendi. dá. Não dá pra falar, pô, não sabe. Na era da informação, guerreiro. Entendi. Com o Joga no ChatGPT. Mano. ChatGPT. Da hora ChatGPT, pô. Porra, Faz o contratinho do GPT. Tadalafila, que você falou. Vou anunciar Tadalafila. Beleza. Vai vir a farmácia falar com você, que você com certeza eles já perceberam que você tem um público masculino entre 30 e 70 anos de idade, que você já, fala com os caras. É bastante red pill que segue. É sério. Então, é interessante. Ele enquanto influencer. Ô, Thiago, você tem empresa? Tenho. Então a gente vai contratar a sua empresa, mas é você quem vai fazer. Tantas publicações por dia, joga lá, remuneração nossa já geralmente faz um contrato anual, beleza? Fechou. Beleza. E mesmo que seja com a minha agência, que não é para fazer marketing mas só impulsionamento, etc., mesmo assim, tem que tomar cuidado, porque se você estiver impulsionando um produto errado, você vai responder igual. Você não recebeu? Beleza, entendi. Se você recebeu... Então, galera que trabalha com tráfego, cuidado qual o produto que vocês estão fazendo tráfego, porque pode dar problema, né? Pode. Isso, inclusive, é o clássico da lavagem de dinheiro. A gente chama da lavagem de dinheiro, porque a gente tem um crime antecedente. Se você apoiou isso daí de alguma forma, sabendo que era errado, você então fez vista grossa. A teoria que a gente está lidando aqui é cegueira deliberada. Ou então, buraco do avestruz. Você sabia que era errado, mas você fez o quê? Tapou o olho. Entendi. O importante é o Pix na conta. Isso aí, esse buraco do avestruz é o nome da tese em latim, né? Não, é blindness, né? Mas, blindness. Então, assim, blindness. Fica ligado, hein? Você se fez de cego. A mesma situação pro Gateway. O Gateway sabia que o cara rodava golpe,
pesado, doação, o que for. Você fez de cego. Não tinha um compliance, não tinha nada. Então, entendeu? É Uma assim hora que vai funciona. pagar. Entendi. Uma hora, filho, a cartinha de amor chega. Ou da Polícia Civil, ou da Federal, ou da Receita. Chega. E pode chegar de estado diferente, por exemplo, a empresa é no Ceará. Pode, filho. Pode vir de São Paulo, por exemplo? Pode, porque a investigação está no Ceará. Geralmente o drop sem chip começa... Drop com chip, bota drop com chip. Eu não com quero chip? falar com a galera do negro, não. Quero Tá. falar com a galera do branco. Do mercado que entrega. Mas geralmente, assim, até isso daí, a pessoa que entrega, se o consumidor se sente lesado e conta uma historinha feia lá para a polícia, vai ser enquadrado no 71 mesmo, Entendi. na fraude eletrônica. Entendi. Poxa, então a competência geralmente é no domicílio da vítima. Aí então foi lá em Queixadá, Ceará, entendeu? Começa a investigação lá. Poxa, a gente descobriu que o estelionatário, cybercriminoso, mora em São Paulo. Aí vem uma carta precatória até aqui, encontra você, te chama para ir na delegacia, para você dar sua versão, entendeu? Teve um cliente esses dias aí que ele mora em Pernambuco, a empresa dele é do Rio Grande do Norte, e ele estava com receio de ter algum tipo de investigação vindo de Minas Gerais. Nossa, drop, né? Né, drop. Então podia, se o polícia de Minas Gerais já tiver o WhatsApp dele, por exemplo, pode entrar, mandar intimação e falar assim, olha, vamos fazer uma videoconferência? Já Entendi. recebe a sua oitiva, essas coisas? É possível. A Polícia Federal faz muito isso. Entendi. Entendeu? Aí grava bonitinho, o advogado vê antes, beleza, tá ali na presença do advogado, escrevão só joga aqui, já era. Tá resolvido. É mais simples do que você imagina. É que o pessoal acha que a polícia ainda está em 2019, né? Mas não, a polícia já está em 2027. Essa aqui é a verdade, tá? 27 é ótimo. 2027. Aí é aquele negócio que você falou, né? A responsabilidade agora está na gente. Isso, A gente tem que provar que a gente não fez nada de errado. isso. Então não vem com esse negócio, não. A presunção é, como é que o pessoal fala? A presunção é de honestidade, de Presunção de inocência. inocência. Cara, é lindo isso, sabe? É lindo, mas a gente que trabalha no criminal, a gente começa a ficar um pouco maquiavélico, sabe? Aí a gente, em tese, não deveria ter obrigação nem existir no Estado de Direito a gente ter que provar nossa inocência. Pô, mas eu sou inocente. Mas a gente percebe que pela própria revolta que há, né? Contra o criminoso em si, essas coisas. Poxa, quem gosta de ser vítima de crime, né? Uhum. A gente percebe que isso é flexibilizado dentro dos estados. Se a pessoa não tem bala para chegar em Brasília e brigar, meu amigo, você vai tomar uma. Então, como eu te falei, tá tendo muito caso de denúncia anônima. Denúncia anônima tá abrindo inquérito em cima disso, de estelionato que não poderia abrir, e a polícia tá indo para cima. Caraca. Em tese, seria já uma investigação nula. Mas a polícia tá indo para cima. Quer alguma coisa? Vai para Brasília. Cara, eu quero te fazer uma pergunta. Até 2. Vou fazer 3, então. Mentira, eu só tenho uma pergunta. Me diz uma coisa. Me fala uma coisa que todo mundo acredita que fazendo tá mais seguro. Mas não tá mais seguro porcaria nenhuma. Que esse negócio do direito criminal, que existe o que existe, né? E existe o imaginário do que é o direito criminal. Uhum. O pessoal faz achando que tá mais seguro porque tá fazendo e na realidade não tá mais seguro mesmo. É pior ainda porque tá fazendo. 2. Vou falar 2. Usar conta laranja e fazer holding. Agora tu tem que explicar. Eu falo Tá bom. que senão a galera A pessoa fala assim, ficar nervosa. A pessoa mesmo do White, que roda bonitinho, não, mas eu vou usar uma conta laranja. Tá bom, aí você estoura 800 mil reais nessa conta laranja, de um CPF que você não sabe de quem é. Essa pessoa vai ter que recolher 27% do imposto do que você jogou em cima ali. Aí muitas vezes é um CPF de um pedreiro. Quem vai ter problema? Ele. Aí ele vai descobrir que foi os dados dele, dessa conta que você usava, foi aberta uma conta que ele nunca movimentou nada. Aí todo o dinheiro que entrou nessa conta foi para um CNPJ do Marquinhos Produções. Quem que é o Marquinhos Produções, meu Deus? Aí quebra o sigilo bancário de todo mundo, vê que o Marquinhos Produções ele estava usando essa conta como laranja. Como ele conseguiu essa conta laranja? Então a gente já está falando de uma hipótese de roubo de dados.
Ah, você tá falando do cara que rouba dados. Não, um exemplo. Como que ele conseguiu essa conta? Porque tem muita gente que anuncia a conta laranja. E a pessoa do e-commerce compra essa conta laranja para rodar os produtos dela e receber, achando que vai pagar menos imposto. Tá, esse cara é o muito errado. Agora me fala da holding, que a galera faz a holding querendo fazer bonitinho Isso. e acaba se prejudicando. Esse já é o cara mega errado. Ou meio errado. Eu vou pro meio errado, que é o da holding. Porque o cara faz a holding e bota todo o patrimônio dele lá. Ele fala, pô, tô blindado. Você tá blindado de todo mundo, menos do juiz criminal. Você E tá do trabalhista também, né? Não, e do trabalhista. O trabalhista é várzea. Apesar que o trabalhista, se ele perceber que tem teve essa manobra, ele pode mandar bloquear, enfim, penhorar, mas é um pouco mais difícil. O criminal não. Se ele perceber que essa holding foi feita baseado para camuflar crimes, meu amigo, Camuflar crimes, inclusive, por exemplo, pagar menos tributo de forma ilícita. Beleza. jogar para paraíso fiscal essas coisas, ele manda bloquear a holding, filho. Entendi. Então, por exemplo, a galera que está fazendo isso para escolher legislação tributária. Ah, não, a minha empresa está no Acre porque lá é isento de ICMS, mas na realidade está vendendo no Rio de Janeiro. E tá pegando pesado, assim, por exemplo, em crime. Sabe? Um crime fiscal. Pode ser crime Só para vocês fiscal. entenderem, galera, crime não é tipo matar alguém só, não é desviar dinheiro só, às vezes é não seguir a legislação tributária, às vezes é não cumprir com um dever que você teria naquela relação de cuidado, entendeu? Então, quando você fala de crime, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que no nosso imaginário, não, crime é, como você falou, a gente está falando aqui, você gosta de quadrinhos, né? Isso. A gente pensa em crime, a gente pensa logo daquele cara do super-homem, não, do Homem-Aranha, o senhor do crime, né? O rei do crime. O rei do crime, pô. Ele é da hora. A gente pensa logo no rei do crime, não, pô, ele mexia com a legislação, ele entrava na política, não, cara. Tem o cara que simplesmente, achando que vai pagar menos tributo, faz uma atividade X. Isso já é crime, isso já existe um risco, né? A pessoa rodou, e-commerce, bonitinho, rodou lindo, tá? Mas aí não deixou de recolher os tributos e falou assim, poxa, mas quem tem a propriedade da minha... Mas a minha casa, ela está no nome da holding, mas você não declarou a casa. E tem todas essas situações fiscais aí, aí vai perceber que você tentou se camuflar da polícia ou da justiça, entendeu? É mais complicadinho. Então, basicamente, você é empresário, você está sob risco. Sim. Essa é a realidade. Então, vamos ser franco aqui. Tem que tomar cuidado. Ser empresário, seja do digital, seja do offline, você tem que tomar cuidado. Você tem que agir como se você realmente fosse criminoso, mesmo não sendo. Você tem que ter um cuidado. Ou como eu falo ao pessoal... O cuidado que o criminoso tem, que eu digo. Você tem que ter um acompanhamento jurídico e tributário. Beleza. O que você realmente quer da sua vida? Sabe? Você até quer pegar menos tributo, mas sua atividade é lista, é um caminho. Você quer pagar... Até quem vende droga tinha que pagar tributo, tá? Daí. Tem o pessoal fala, né? A frase em latim, né? Como é que é aquela frase? O direito não cheira, né? O pecuna non olet. É isso. Pecuna non olet, Isso, o dinheiro não cheira. Dinheiro não importa. Caiu na sua renda e você teve lucro, não importa do que for. Você deveria. Foi assim que o Al Capone rodou, sabia? Sim. Eles não conseguiam encontrar, mas encontraram o livro contábil dele. Aí, calma aí, toda essa propina, ele nunca pagou tributo. É isso mesmo. E o cara rodou 25 anos rodou por causa disso. Entendeu? Então, assim, tem até até o Coringa falando, não tenho medo do Batman, mas a Receita Federal eu tenho que pagar meus tributos em dia. Porra, se até o Coringa falou, quem sou eu pra falar? Exatamente. Né? Pelo amor de Deus. Porra, verdade, é verdade. Vem cá, a gente está chegando agora na parte final do episódio. Claro. Eu queria saber, assim, um conselho que você daria, porque a realidade é você empresário, você está comendo um copo de risco todo dia de manhã. Sim. Essa é a real. Esse episódio serviu basicamente para assustar as pessoas, né? Esse aqui é o episódio que é o it, né, do empresário. É verdade. A gente está assustando todo mundo aqui, nós Stephen King, mas a gente está deixando a galera com medo aqui. Mas é a realidade. Não existe nada mais assustador do que a própria realidade. Com certeza. E qual o conselho que você daria para esse cara que está fazendo? Olha, Thiago, o conselho que eu daria era o seguinte, que o mundo empresarial, assim como a política e o mundo criminoso, são iguais.
Então, quem sangra vai ser devorado. E a forma que você não tem de sangrar é tendo um bom acompanhamento. Seja da sua confiança e ser o mais franco possível. Porque não adianta a pessoa ela chegar no meu escritório e falar, poxa, eu quero abrir um consórcio. E eu olhar no olho dele e ver que ele está querendo abrir uma pirâmide financeira. Você tem que ser sincero. Entendi. Porque é a partir daí que a gente vai começar a te proteger. Então você tem uma ideia, só que essa ideia tem terreno fértil onde você quer ou não? Porque senão você pode ter muito problema com isso. Um negócio legal que você falou agora de ser verdadeiro. Galera, ser verdadeiro não é só falar o que você quer fazer, não. É dizer também porque às vezes as pessoas falam o que elas querem, na realidade, falando da conclusão dela. Sim. Cansei de ver gente falando, não, eu quero um contrato, sei o quê. Não é isso que ela quer. Às vezes ela quer pagar menos tributo numa relação A, uma relação B, ou ter uma relação trabalhista que não está qualificada como uma relação trabalhista, ou ele simplesmente quer ter um prestador de serviço que vai ser pontual, entendeu? Então, saiba perguntar também, né? Saiba perguntar. Saiba perguntar aquilo que você quer, saiba falar sobre aquilo que você quer. A conclusão que você traz, eu costumo falar que no direito o pessoal ele chega no consultório médico falando que cirurgia o médico tem que fazer. Isso. Né? Ele chega no ortopedista, não, vamos operar o meu braço. Cara, às vezes a tua dor no braço é problema da cabeça. Isso mesmo. Né? Então ele tem que simplesmente falar, cara, meu braço está doendo. E aí? É né? isso mesmo. Então é um pouco por isso aqui que eu entendo que você está falando, né, Sim. Pimentel? Então, galera, entenda qual é a real coisa que você quer pedir. Porque às vezes você está falando aqui, aquela conclusão que você chegou sobre aquilo que você precisa. Perfeito. E na realidade não. Às vezes o que você quer não é aquilo. Então saiba o que você vai pedir para você ter a melhor solução que um advogado pode te entregar. Porque o advogado é o cara que entende da lei e vai procurar a forma mais adequada de você levar aquela tua solicitação. E entenda, mesmo certo, existe o risco de te denunciarem, existe o risco de você ser processado. Porque, assim como uma conversa aceita tudo, o papel aceita tudo, né? Exatamente. E às vezes, como o juiz não te viu, não te conhece, ou o delegado não te viu, não te conhece, o policial não te viu, não te conhece, ele vai seguir à frente achando que aquilo é verdade. Exatamente. E você vai precisar mostrar para os outros que aquilo não é verdade. Então, guarde os teus documentos. É isso mesmo. Saiba perguntar e tenha um bom acompanhamento. É lógico. O pessoal chega muito para mim falando, doutor, quero abrir uma offshore. Eu falei, pra quê? Não, porque eu quero deixar meus bens todos fora do Brasil, porque eu não gosto do governo. Eu falei, pera, não é bem assim que funciona. Offshore é toda a conta que você tem fora do país. Você quer com que finalidade? Aí ele entende o que eu quero falar. Se tiver uma conta na Colômbia, chama offshore. Mas você quer aonde? Aí ele já começa a entender bonitinho, aí volta para trás. Porque então até a fantasia do próprio mundo digital deixa ele com essas ideias achando que ele é o próximo Pablo Escobar. E tá muito mais para o próximo egresso do sistema penitenciário. Tô sendo bem sincero. Ambos foram, né? Apesar que mas ele tinha bala para construir a própria prisão, né? Exatamente, né? Exatamente. Legal isso, legal. E o pessoal não sabe que para ter offshore você declara isso como se fosse rendimento de pessoa física, né? Aí você quer se você não declara 27,5% disso, você... É para evasão de divisas que você tá querendo isso? Você é o Paulo Maluf? Não é, cara. Por favor. Tô cortando. Eu não quero problema com o Maluf, não. Não, eu digo isso assim porque teve as contas da Suíça de um monte de gente, sabe? Teve Cayman também ano passado do Ilhas do cara que era... Britânicas, Ano passado não, 3 anos atrás, daquele cara que era secretário do governo. Como é que era o nome? Que era famoso... eu esqueci, deixa pra lá. Não, deixa no off, deixa né? No off, mas então, pessoal, que você quer pra quê? Pô, vou morar nos Estados Unidos. Aí a gente fala de uma offshore. Uma dolarização, alguma coisa do patrimônio, sabe? Aí, ok. Agora, você tem o seu comércio na Shopee, quer abrir uma offshore? Pra quê, filho? Isso é loucura. Eu vejo às vezes que o pessoal quer facilitar recebimento de moeda também. Eu tenho até uma dica pra essa galera. Procura uma plataforma chamada Gives. Não estou ganhando nada com isso, tá? Certo. Como é que funciona? É uma conta internacional que ela gera um número para você como se fosse um Pix. Uhum. Então você não precisa ficar dando seu IBAN, você não precisa ficar procurando seu código SWIFT, você dá essa numeração e ela faz tudo pela plataforma. Ela faz toda essa transação bancária bonitinha, declara direitinho e vira uma centralização tranquila.
aceita em qualquer lugar do mundo. Tenho colegas que trabalham com o mercado internacional, né, de dropshipping, que usam GIVs, tanto aqui no Brasil como na Europa. Eu tenho colegas na França que tem. Olha só. É sensacional a plataforma. Então, a galera que trabalha com dropshipping, tem essa dica aí para vocês. O GIVs é uma excelente plataforma. GIVs, patrocina nós aqui. Boa. Então, pô, é uma plataforma que facilita muito, porque às vezes o cara está procurando uma forma de facilitar o ganho dele, né? Do externo, pagar o cara fora. Muita gente usa. Eu conheço clientes que pagam diariamente fornecedor externo, pagando com cripto. Eu tenho cliente, inclusive, que teve problema com o banco, porque ele fazia pagamento diário. Olha só. Aí o banco começou a achar que era lavagem de dinheiro. Sim. Não, calma aí, você está pagando todo dia, está transformando tudo em cripto todo dia, por quê? E aí perguntava, aí a gente teve que explicar, não, calma aí, a gente paga um fornecedor externo via cripto, isso está declarado, estamos recolhendo tributo, está tudo bonitinho, é normal no meu mercado. Mesmo assim, toda vez que eu vejo um negócio de banco de perda de interesse econômico, eu começo a suar, eu fico, o que está acontecendo? É isso mesmo. Chamou a atenção do Banco Central, por quê? Né? Porque interesse econômico, normalmente o Banco Central já atua. É isso mesmo, o COAF já fica em cima. O COAF já está em cima, então realmente tem muita coisa aí, galera. Galera, essa conversa podia durar... Nossa, a gente ia embora, né? 18 mil horas aqui, até porque a lei é uma parada muito louca, né? Muito grande e, pô, foi sensacional. Eu acho que a gente conseguiu deixar a galera com uma pulga atrás da orelha. Ah, com certeza, a ideia é essa, né? Que é uma provocação criativa, né? Isso, perfeito, Thiago. É uma provocação intelectual. Eu acho isso maneiro, porque a gente está falando pro cara, mano, estuda. Esse é o teu mercado. Porra, todo mundo estuda o próprio mercado. Ah, eu sou foda, não preciso. Você acha o Messi foda em futebol? Ele tem um técnico até hoje. Perfeito. Ele tem um técnico até hoje. Então, você se acha mais foda do que o Messi? Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente ter essa compreensão e entender também, mano, que quando você vira empresário, teus professores são os teus prestadores de serviço. Então, tenha um bom contador, tenha um bom advogado. Essa galera vai te enriquecer no tempo a ponto de você virar um profissional melhor. Perfeito. Entendeu? Então, Exatamente. cara, tenha professores contigo. Porque, pô, você sempre vai estar aprendendo uma coisa nova, né? Perfeito, Thiago. Às vezes até uma piada ruim de vez em quando, né? É verdade. Não, perfeita colocação e acredito que seja isso, sabe? Tem riscos o digital, o pessoal tem muito aquele mito, poxa, o set não dá nada, e dá sim. Nem que seja a hipótese dele dá, do não entregável, do mal entregável, dá sim. Você pode receber uma dor de cabeça muito grande, entendeu? E vamos evitar dor de cabeça, senão não vai ter dipirona para todo mundo, né? É por isso. Sensacional. Podia ter esperado eu terminar de beber. Era piada ruim, né? Então, foi um prazer. Valeu, Thiagão. Precisando agora. Galera, esse aqui é mais um Realidade Viajando, um pouquinho diferente hoje, com um cara elegante aqui. Eu ia fazer de óculos, mas eu fui vetado. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha ajudado esse programa aí. Tentem dormir, galera. É verdade. Foi um prazer aí, gente. Tamo junto. Valeu.